Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Iniciamos esse estudo no programa passado falando sobre o capítulo 2 e comentando sobre as pessoas que Paulo citou como exemplos de vida em Cristo. Paulo citou o próprio Jesus a si mesmo e também a Timóteo. No final do segundo capítulo, Paulo mencionou um homem chamado Epafrodito que levou a ajuda dos filipenses para Paulo na prisão. Paulo escreveu assim: penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Existem níveis de comunhão dentro do corpo de Cristo. Paulo nos mostra isto apontando Epafrodito como exemplo. Paulo declara como seu irmão. Não era para todo mundo que ele dizia isso. Para Paulo, e essa também é minha opinião, as Escrituras nos ensinam que quando nascemos de novo, recebemos de Jesus o direito de sermos filhos de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Quando Paulo se referiu a Epafrodito como seu irmão, ele estava se referindo a alguém que tinha recebido de Cristo o poder e a autoridade de se tornar ou de se autodeclarar filho de Deus, o que nos torna irmãos. Paulo também se refere a Epafrodito como seu cooperador. Ele também não dizia isso de todo mundo, não. Havia muitos irmãos no corpo de Cristo que não eram cooperadores de Paulo. Amós, no Velho Testamento, lançou a pergunta: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo, ou se não estiverem em acordo? Também tenho muitos irmãos em Cristo e os amo, assim como eles me amam, mas não andamos juntos, nem trabalhamos juntos, porque não concordamos. Ainda assim, nós somos irmãos. Por outro lado, há outros irmãos que trabalham comigo no mesmo barco, enfrentando as mesmas coisas. Paulo também se refere a Epafrodito como companheiro de lutas, mais um título que poucos receberam. Um companheiro de lutas para Paulo era alguém que tinha arriscado sua vida em Cristo e por Cristo. Epafrodito estava disposto a oferecer sua vida para levar a oferta que os filipenses tinham mandado para Paulo. E Paulo conta que ele quase morreu. Portanto, estes são os níveis de comunhão: irmão, cooperador e companheiro de lutas. Depois disso, Paulo caminhou para um nível de comunhão mais profundo. Ele se refere a Epafrodito como mensageiro que tinha sido enviado pela igreja de Filipos como um ministro para atender Paulo. A palavra ministro significa servo. Com toda certeza, Epafrodito é um tremendo exemplo de vida em Cristo. Essa deve ser nossa filosofia e paixão para viver em Cristo. Engrandecê-lo em nosso corpo, quer seja pela vida ou pela morte. Se paixão pela vida em Cristo puder ser definida como o viver é Cristo e o morrer é lucro, Epafrodito, então, é um dos grandes exemplos e padrões do que significa viver em Cristo. Recapitulando, então, nós observamos no capítulo 1, a ideologia, a filosofia, a paixão e a disposição ou decisão de viver em Cristo. Mas, no capítulo 2, temos a aplicação desta filosofia e paixão da vida em Cristo e os padrões práticos para viver em Cristo. No capítulo 3, descobrimos qual é o propósito e a recompensa de se viver em Cristo. Paulo conta quais foram os resultados da sua experiência de conversão. Ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele passa a citar tudo o que considerava vantagem antes de conhecer Jesus. Por exemplo, ser fariseu, hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim,
Essas coisas, antes de Paulo conhecer Jesus Cristo, eram motivo de orgulho para ele. O que aconteceu depois que ele teve seu encontro com Cristo? Ele escreveu: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas preciso para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo conta como conhecer a vontade de Deus. Esta é a pergunta que os pastores mais ouvem. Você acredita que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você? Bom, eu creio que sim. Você consegue descobrir qual é a vontade de Deus? Eu creio que sim também. Nesse capítulo, Paulo dá a receita para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Este capítulo ensina que o propósito de viver em Cristo é obter tudo ou ser aperfeiçoado, pois para isso fomos alcançados por Jesus Cristo. Nesta passagem, Paulo usa vários termos esportivos, como avançar, prosseguir para o alvo, ganhar o prêmio. Quando Paulo estava na estrada de Damasco para prender e levar à morte os seguidores do caminho, Jesus o tomou como o alvo naquele momento e o alcançou. A partir de então, era Paulo quem buscava sempre alcançar aquilo para o que ele foi alcançado por Jesus. Mas como descobrimos o propósito para o qual Jesus nos alcançou? Paulo tem a resposta. Primeiro, observe que houve uma revolução quando Paulo se converteu e ele passou a ter uma forte decisão: descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Paulo passou a buscar a justiça que não vem por merecimento ou por boas obras, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. É sobre esta justiça que Paulo falou nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Paulo passou a buscar um relacionamento com o Cristo vivo e o poder da ressurreição de Jesus Cristo em sua vida. É como se Paulo estivesse numa corrida com regras estabelecidas. Essas regras nos levam a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E o prêmio, ou a medalha dessa corrida, é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos viver de acordo com a luz que Deus nos tem dado. Imagine um carro que roda por onde a luz dos seus faróis iluminam, ele segue de acordo com esta luz. Se você viver de acordo com a luz que Deus tem dado a você, Ele lhe dará mais luz para caminhar mais dentro de sua vontade, vamos dizer assim. Já no terceiro capítulo, Paulo fala sobre duas coisas. A primeira refere-se ao propósito de viver em Cristo, que é alcançar aquilo para o qual fomos alcançados por Cristo. O propósito dos discípulos de Cristo é prosseguir para o alvo, para o objetivo, para o prêmio do chamado de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala também sobre como descobrir qual é este propósito. Através da obediência, experimentamos a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ao falar sobre o prêmio desta corrida, Paulo apresenta outras pistas que nos levam a descobrir a vontade de Deus. Ele escreve: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que Paulo fala aqui implica em estabelecer prioridades e se fixar nelas. Assim como Paulo,
Davi também estabeleceu prioridades para a sua vida. Observe o que ele escreveu no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A prioridade número 1 de Paulo era: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E você? Você tem esta determinação também? Você tem este marco espiritual que dá a convicção de que Jesus já o alcançou? Você tem esta obsessão de conhecer por que Jesus o alcançou e entrou em sua vida? Jesus quer salvar, não é? E isso é muito importante. Mas, além disso, existe algo que ele quer que você faça. E você acredita nisso? Aqueles que foram criados num lar evangélico por pais tementes a Deus muitas vezes não têm o marco espiritual de quando se converteram a Jesus Cristo como Paulo teve, cujo encontro com Jesus revolucionou toda a sua vida. Essas pessoas, entretanto, são marcadas espiritualmente quando recebem o chamado para a vontade e a obra de Deus. O estudioso Dr. Kenneth Scott, ele afirmou que, em mais de 2000 anos da história da Igreja, as pessoas que mais foram usadas por Deus para estabelecer a sua obra na terra foram pessoas vindas de lares evangélicos e não os que tiveram uma conversão como a de Paulo na estrada de Damasco. Paulo enfatiza em suas cartas o presente propósito da nossa salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele afirmou: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É assim que somos salvos. No versículo 10, Paulo continuou: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o propósito da nossa salvação. Nesse capítulo 3 de Filipenses, Paulo afirma que Jesus nos salvou para dar salvação eterna. Mas, além disso, ele também nos salvou porque tem algo que quer que façamos hoje, aqui na terra. Existem obras pré-determinadas para cada um de nós e Jesus quer que andemos nelas. Quando você tem a obsessão, ou seja, a mesma determinação que Paulo tinha para fazer a vontade do Senhor, então, de acordo com Filipenses, capítulo 3, você descobre o prêmio para viver em Cristo, que Paulo chama de chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem muito a nos esclarecer sobre como ganhar esse prêmio. Hoje temos que ficar por aqui, mas não perca o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.